A Café FM apresenta Fala sério. Entrevistas com personalidades da região, com informação e credibilidade. Ou seja, você vê 5 mil famílias. Não, e aí a mentira virou o prato do dia, né? Fala sério. Aqui na Café FM. Aqui agora na Café FM, começando o nosso Fala Sério de hoje, desta quarta-feira, 20 de setembro, mês de setembro tão importante, gente, uma campanha aí, onde todos nós temos que estar atentos, né, com a gente mesmo, com os nossos amigos, familiares, né, é um assunto bem interessante e importante. Para falar sobre esse assunto que nós vamos falar para você já, estou recebendo aqui a digníssima amiga Silvana Eunice Fumian, acadêmica de psicologia e diretora do Colégio Portal do Saber. Espero feliz. Que irá falar sobre o Setembro Amarelo. Você sabe o que é o Setembro Amarelo? Já sabe? Se não sabe, é o mês dedicado à campanha de conscientização sobre a prevenção do suicídio. É um tema delicado, importantíssimo para a gente falar. A Silvana é formada em pedagogia, com especialização em psicologia da educação e acadêmica de psicologia, diretora-geral do Colégio Portal do Saber, com 34 anos de trabalho na área da educação. Bom dia, minha querida, seja bem-vinda à Rádio Café FM. Bom dia, Rominho, bom dia, ouvintes, que prazer estar aqui nesse espaço. Muito obrigada por me convidarem. Que bom você estar aqui, né, para falar sobre o Setembro Amarelo. E tá tudo bem? O fone tá alto, baixo? Tranquilo, tá tudo Rominho. sob controle. Tá muito bem, O Setembro Amarelo, gente, é uma campanha de conscientização sobre a prevenção do suicídio. E a Silvana, eu queria que você falasse pra gente qual a importância desse movimento. Então, Rominho, como você falou, é essa campanha de conscientização que ela visa aumentar também a visibilidade sobre esse tema. Há muito tabu em relação ao suicídio, a gente vai conversar sobre isso. E dentro dessa conscientização, a meta é a redução do estigma. Muitas pessoas deixam de procurar ajuda por medo do julgamento do outro. Que vão pensar se eu disser que eu não estou bem emocionalmente, que eu estou pensando em morrer. E acham que isso é algo, às vezes, até superficial. E não, é algo sério, é algo que precisa ser olhado. A dor dessas pessoas, ela é tão grande, elas acabam não vendo saída para alguns problemas que elas só pensam na morte. Mas não é na morte pessoal. A ideia, o desejo é a morte do problema, de acabar com aquela dor, de acabar com aquele problema, né? A dor precisa ter um fim. E o fim que ela vê, o único, é a morte. Então, o Setembro Amarelo é esse incentivo ao diálogo, a falar sobre suicídio, a escutar o outro e trazendo uma conscientização, um acolhimento. Que leva a pessoa, né, a pensar assim, é o que você falou, é acabar com o problema, não é acabar, eu vou tirar minha vida, não, eu vou acabar com o meu problema, aquilo que está me perturbando, né? E às vezes esse medo do julgamento também, a primeira coisa que a pessoa fala, falta de Deus, né? É falta de Deus. Não é coisa assim que passa na vida, por um instante, acredito que muitas pessoas, né, por um instante já passou pela cabeça. Rapaz, que problemaiada, hein? Nossa, pepino atrás de pepino. E por um momento passa na cabeça das pessoas. Na verdade, né? Rominho, eu acredito que todo mundo já pensou em algum dia, não, deixa eu acabar com isso. É muito difícil. Mas é algo a nível do pensamento, né? O problema está tão grande que se eu tivesse uma saída, a morte talvez seria melhor. O suicídio, além de estar no pensamento, é um pensamento recorrente e que vai ficando cada vez mais forte. E envolve o ato. Há uma tentativa, né? Os níveis, eu vou estar falando sobre isso a seguir, os níveis de fisiológicos, eles estão tão desregulados que a pessoa não tem força para se posicionar diferente. E no mundo de hoje, o mundo que está tão banalizado, né, com tantas coisas fáceis e difíceis ao mesmo tempo, a tendência é só aumentar o número de suicídios. Você acha isso? Vem aumentando, na verdade. Principalmente nas Américas. A nível mundial, pós-pandemia, até teve uma queda de 3, qualquer coisa por cento. Não lembro exatamente o dado. Mas nas Américas tem aumentado ainda o número de suicídios. Para você ter ideia,
700 mil pessoas morrem por ano por suicídio. Entre jovens de 15 e 29 anos, o suicídio é a 4ª causa de morte mais recorrente, depois de acidente de trânsito, tuberculose e violência interpessoal. É muito maior em homens do que em mulheres. É tão sério, Rominho, que a cada 45 minutos uma pessoa morre no Brasil do suicídio. E dessa morte pode ter tido 20 tentativas anteriores, né? Então, é um assunto sério que precisa ser abordado, precisa ser conversado. E cada suicídio envolve mais ou menos 6 pessoas, né? Porque se uma pessoa suicida, o pai, a mãe, os colegas, colega de trabalho, o esposo, o filho está envolvido nessa rede. É no mínimo 6 pessoas que acabam sendo sensibilizadas, que são vítimas também. E tem a questão também de hoje a rede social, as pessoas muito vulneráveis e muito expostas, né? Talvez faz algo que lá na frente vai se arrepender e pode vir a calhar alguma coisa, né? Alguma consequência. Esse é um assunto muito bacana para uma outra conversa, né? Na rede social eu tenho muita força para me posicionar, porque eu não tenho esse olhar que a gente está aqui trocando, ele me limita a algumas ações, né? Porque nós estamos frente a frente. Na rede social eu não tenho isso, eu não tenho um olhar que está me censurando. Então eu falo o que me vem à cabeça. E aí depois é que eu vou pensar. Eu sempre oriento os nossos alunos lá do portal, aquilo que você for postar, pensa se você falaria para o seu pai e sua mãe. É uma regrinha básica, nem sempre seguida é verdade, mas, né, o que eu vou postar, meu pai e minha mãe poderia estar lendo, vendo, ouvindo, né? Pois é. Silvana, sabemos que há muito tabu e preconceito em relação ao suicídio, né? Isso dificulta que o tema seja abordado de maneira mais clara e objetiva. Quais cuidados precisamos ter ao falar de suicídio? Então, falar de morte é um grande tabu. A gente morre de medo de falar de morte, como se eu falasse de morte eu fosse atrair a morte, né? E na verdade não é bem assim. Quando eu falo de morte, eu também falo de vida, porque eu começo a valorizar os pequenos momentos da minha vida, né? Tem a doutora Ana Cláudia Quintana, que eu sugiro, quem gosta de ler, né, se interessa, ela traz muito essa questão que quando eu começo a pensar na finitude da vida, eu começo a valorizar mais os momentos que eu tenho. É claro que o suicida não tem essa questão, mas estou falando no sentido do quanto é importante falar, o importante é também desmistificar essa vida perfeita. Hoje existe um ideal de uma vida só de felicidade, só de realização, só de conquista, só de bem-estar. E não é verdade. Vida é movimento, né? Tem horas que eu estou muito bem, tem horas que eu não estou bem. E isso precisa ser abordado. O suicídio é um problema de saúde mental, que a gente não pode esquecer disso, né? E tem que ser abordado com muito cuidado, é claro, sem nenhum tipo de preconceito, com muito acolhimento, sem julgamento. Porque só falar de suicídio já é difícil. Falar que eu estou pensando em acabar com a minha vida já é um desafio. Se você chega e diz para mim, Silvana, que é isso? Você está doida? Né? Eu já estou me sentindo julgada, não estou sentindo compreendida. É importante escutar. Me fala mais sobre isso. Como é que você está? Deixa eu te ouvir. Né? É um exercício para a gente isso. É muito difícil compreender por que um determinado indivíduo decide cometer suicídio. Em sua opinião, por que diante de situações semelhantes algumas pessoas se precipitam num ato suicida e outras não? E quais os principais distúrbios relacionados à prática do suicídio? E quais são os sinais que indicam um comportamento suicida? Rominho, se a gente for pensar em suicídio, a gente começa a perceber que a vida, ela é muito forte, a gente tem uma tendência muito grande a preservar a vida. Se você é assaltado, se você tem um risco de vida, você leva um susto, quer se preservar. Né? Se você vai ser atacado por um bicho, alguma coisa, a sua tendência é correr, ou atacar, ou fugir. Então, o nosso instinto de vida ele é muito forte, a gente luta pela vida. Então, isso me faz entender que o suicídio realmente é uma desregulação, um desnível muito grande, interno, fisiológico falando. Então, tem muitos estudos que procuram compreender o que no cérebro desliga que essa preservação para de acontecer para a pessoa ter coragem de acabar com a vida, né? Então, é um tema muito estudado,
hoje a questão do suicídio. E quando você me pergunta quais são os principais distúrbios que levam à prática, a depressão é uma causa que pode levar ao suicídio. Não quer dizer que todo depressivo vai suicidar, mas é dos motivos. Quem tem o transtorno afetivo bipolar, né, que varia muito, alterna muito entre episódios de depressão e de euforia, também tem uma tendência maior. Transtornos de personalidade, como por exemplo o borderline, em que a pessoa está sempre ali na bordinha, as emoções são sempre instáveis, desreguladas, às vezes a pessoa é muito agressiva, ou demonstra muita raiva, angústia, intolerância nos relacionamentos também. A esquizofrenia também é um caso, o abuso de álcool, de drogas, em que as pessoas ficam mais vulneráveis, né? Então, tem estudos também que comprovam um desequilíbrio em níveis dos neurotransmissores. Por exemplo, na serotonina, que é a regulação de humor, da emoção, na dopamina. Então, a gente percebe que não é só um desejo, e na noradrenalina, estava esquecendo dela aqui. Não há só um desejo, existe uma desregulação dos níveis dos neurotransmissores, por exemplo. Uhum. A gente escuta muito falar desses jogos online que afetam muitas crianças, né? Baleia Azul e tantos outros que às vezes fazem com que a criança cometa alguma coisa, corta o pulso. Alguns incentivos, né? Os pais, nesse momento, são os maiores responsáveis. Já são responsáveis legal pelos filhos, né? Por qualquer ato deles, mas seriam ficar mais atento a essa situação também, que não é só adulto que pensa em cometer o suicídio. Isso, e os pais às vezes estão tão fragilizados também, né? Diante desse cenário hoje de tanta competição, tanta exigência social, que o pai também não dá conta de acompanhar, mas faz muito sentido isso que você fala. E quando você me pergunta como ficar atento a isso, né, existem alguns fatores que a gente pode ficar observando. Tem uma variação muito grande de humor. A pessoa está se isolando, está ficando sem amigos, está muito fechado no quarto, e isso é uma característica muito grande do adolescente hoje, né? Está perdendo interesse de atividade, nada está bom, nada satisfaz, não quer sair com os amigos, não quer estar em família, né? Começa a dar suas coisas. Vou deixar isso aqui para o meu irmão, mãe fica com isso. Ou até verbalizar. Nossa, vou sentir tantas saudades. Existe uma fala, antigamente, quando eu fiz a minha primeira especialização, eu lembro de uma professora que nos disse que o suicida, quando ele fala que vai se matar, ele não se mata. Isso não é verdade. Quando está tendo um anúncio, fique atento, já tem um pedido de socorro aí. O suicídio, ele é anunciado, sim, ele é previsto. A pessoa começa, a dor está tão grande que ela começa a falar. Ela é uma tentativa de ajuda que ela não dá conta de dizer assim, me ajuda aqui, por favor. Então ela começa a falar e ter essas atitudes, né? Essas expressões de adeus. Será que eu vou fazer falta? Eu faço falta aqui, até de uma validação. Então, ficar atento a esses sinais, porque os avisos são claros. É claro que não existe regra. Falando de ser humano, não há regra, não há uma linearidade, cada um reage de uma forma. Mas, normalmente, esses sinais são dados. Alguém pode perguntar assim, mas o que tem, Rômulo? O que você está falando aí de rede social e o assunto do suicídio? O que tem uma coisa a ver com a outra? Tem muita, né? Hoje a gente vê muitas pessoas, os pais, deixa eu só anotar um negócio aqui rapidinho que eu vou ter que usar aqui. Os pais hoje, as babás estão perdendo espaço para os celulares, para os tablets, né, Silvana? E eu falo isso que nós já tivemos amigos nossos que perdeu filho, filha, né, por esses jogos online, cometendo suicídio. Então, por isso a gente traz as redes sociais à tona aqui na nossa conversa e puxa um pouquinho a orelha dos pais, Silvana. Você faz esse conjunto comigo? Puxar a orelha dos pais, né? Eu falo isso que eu tenho na família, amigos, já vi. Chega lá, toma esse celular, menino, fica quieto aí. E passa o dia lá em frente à televisão, né? Aqueles joguinhos. Mas e quando está sozinho? O que eles estão vendo? Né? E hoje o que mais tem são pessoas
nas redes sociais querendo cometendo esse tipo de crime online também. Se a gente pensar, Rominho, antigamente os pais não davam a chave, e até hoje, né, tem alguns pais que não dão a chave da casa pro filho para que ele não fique na rua, mas às vezes se ele estivesse com alguns colegas na rua, talvez fosse até mais seguro do que estar dentro do quarto diante de uma tela que se abre para o mundo inteiro e que a gente não tem muito controle do que está sendo acessado. O mundo virtual não tem mais como a gente negar, dizer que impedir não tem mais, mas é muito importante o limite, o tempo. Antigamente, eu conversava hoje com alguém na escola, com um professor, que antigamente a gente tinha o telefone fixo, que recebia ligação quando era importante, que era a ligação cara, e uma televisão. Hoje a gente tem muitos meios que tomam a nossa atenção, que nos tiram de uma roda de conversa, que nos tiram da brincadeira de rua, que nos tiram do convívio familiar, que é tão precioso e tão importante. À mesa, a gente senta à mesa, às vezes com o celular à mão, e que me tira daquele lugar de viver o momento presente, né? Então, valorizar esses momentos em que a família está partilhando, e começa na família. O exercício, ele começa na família e se expande lá fora. Mas é aqui onde eu me sinto aceito, que eu me sinto ouvido pela mãe, escutado. Quando meu pai tira um tempo para brincar comigo, ou para estar comigo, ou para conversar, né? Então, esses são valores perenes que a gente pode estar investindo cada vez mais. A gente vai conversando e as pessoas vão interagindo aqui com a gente através do WhatsApp. Tem uma pessoa aqui querendo mandar um alô para você, pode? Pode, claro. Conhece a Teika? Oh, coisa boa, claro que conheço muito, Teika. Um grande abraço, querida. Vamos ouvi-la. Bom dia, Rominho. Aqui é a Teika que está falando. Dê um abraço na Silvana para mim. É uma mulher admirável. Fala para ela que eu sou fã dela de carteirinha. Ô, Teika, me emocionou aqui, viu? Obrigado, carinho recíproco. Grande abraço, querida. Vamos ouvir agora a Hébia. Oi, Hébia. Bom dia, querido Rominho e querida diretora Silvana Eunice Lewandowski Fumian. Tudo bem com vocês? Eu estou aqui acompanhando a entrevista e quero agradecer a vocês pelo assunto aí em pauta, muito relevante, muito importante, muito esclarecedor. E por uma pessoa profissional no assunto, os meus parabéns e obrigada, diretora, por acrescentar muito em nossa cidade, não só pela escola, Portal de Saber, mas da importância e por escolher a nossa cidade para morar. E muito acrescenta em valor cultural, informativo, na nossa querida Espera Feliz, tá bom? Um abraço e boa entrevista aí. Muito obrigado, Hébia. Falou tudo aquilo que eu ia falar no final do programa, mas tá bom. Obrigada, Hébia. Você é uma parceira muito querida, viu? A Hébia é até um exemplo disso, né? A gente está juntas há muitos anos e quantas experiências a gente já passou de conquista, de bem-estar, de alegria, de felicidade, de tristeza, de perda, de insegurança. Porque a vida é isso. E para o suicida, isso fica grande. Quando ele está no momento bom, quando a gente está, não só o suicida, mas de um modo geral, quando a gente está no momento bom, está tudo bem. Mas quando a gente está no momento ruim, é como se aquilo nunca mais fosse acabar, que eu fosse ficar naquele momento ruim para sempre. Qualquer probleminha se transforma em problemão, né? Nós precisamos trabalhar muito a frustração. Hoje as crianças estão sendo impedidas de trabalhar a frustração, né? Tudo é permitido, tudo é muito cuidado e o amor nunca é demais. Mas eu só consigo aprender algo, registrar algo, se eu vivenciar aquilo, né? Para eu aprender a me postar enquanto uma mulher adulta diante de um outro adulto, lá na minha infância eu precisei ser empoderada para isso. E precisei também aprender entre iguais. Muitas vezes os adultos entram no mundo da criança de um lugar muito generoso também, de ajudar, mas nessa ajuda tira a força da criança de realizar, de solucionar suas próprias questões. E isso é muito importante, né? Silvana, como lidar com alguém que já tentou o suicídio? Eita, desafio. Se você olhar para aquela pessoa ali, aquela pessoa já tentou.
A morte. Né? E aí? A gente fica naquela, será que vai tentar de novo? É muito, muito provável, sabe, Rominho? Pelas pesquisas é muito provável. Primeiro, é muito importante eu olhar para mim e trabalhar com o meu preconceito, né? Como que eu tô diante disso? Fazer uma autorreflexão, como que eu me posto diante da morte, qual que é a minha percepção diante de um suicida, eu vou julgar? Porque se for para julgar, melhor nem se aproximar, dar esse espaço. Mas o suicídio ele tem que ser levado a sério. Tem uma pessoa ali em sofrimento, ela está adoecida e ela precisa de um apoio. Ela precisa de um apoio emocional, ela precisa ser escutada, ela precisa ser validada, ela precisa ser acolhida empaticamente. Antigamente tinha um conceito que empatia é colocar-se no lugar do outro. Eu não consigo me colocar no seu lugar. Sou diferente de você. Mas eu consigo estar do seu lado, no desafio, na dor, na alegria, né? Então, relacionar-se com empatia, estar do lado, estar disponível, evitar crítica. Você tá doido? Como assim que você foi pensar nisso, né? Não, ele não precisa de crítica, ele já se autocritica muito, ele já se julga muito, né? Incentivar muito a busca por uma ajuda profissional. Olhando para o meu lado de psicóloga agora, tá? Fica à vontade. A psicologia, ela tem inúmeros recursos para colaborar nisso, né? Suicídio tem jeito, tem forma de tratar, e o psicólogo vai aliar o trabalho dele com psiquiatria, com psiquiatra e vai estar auxiliando. Nunca prometa segredo. Tanto é que dentro do Código de Ética da Psicologia, quando alguém está em risco de morte, a gente tem... o sigilo ele pode ser violado, né? Então, não prometa que você vai manter em segredo. Se você vê que há um risco de morte mesmo, comunique responsáveis, né? Busque ajuda também. Não deixe a pessoa sozinha, evite deixar sozinha, esteja presente. Remova objetos letais, se tem arma em casa, tem remédios. Chame ele para te ajudar a remover, guardar, levar para outro lugar. Ou se você acha que você não dá conta, pedir ajuda de um profissional. Envolva a rede de apoio, amigos, familiares. Essa pessoa está precisando de gente, está precisando de apoio, né? E o mais importante, muito importante, que eu falei no início, é cuide de si mesmo. Porque lidar com o suicídio exige uma energia muito grande. Então, eu preciso estar bem para eu cuidar de você. Eu só posso te dar aquilo que eu tenho. Se eu estou insegura, se eu estou temerosa, eu não posso estar te auxiliando, né? Então, cuide de si mesmo, né? Fique atento. Ver como está a sua saúde mental e se preciso for, também busque ajuda. Tem muitas famílias, às vezes, não entendem os sinais, né? Pode ser que a pessoa que gosta de ficar trancada no quarto, não gosta de sair, não. Meu filho, meu irmão, é assim mesmo, é na dele, fica quietinho, não gosta. Talvez pode ser um sinal. Né? Aquela pessoa que está trancadinha ali, não é só que não gosta de sair. Pode vir os medos, né? A impotência de levar a vida, de conseguir interagir com outras pessoas, né? E pode estar no pensamento. E não quer dizer, né, que todos que ficam no quarto, que hoje é uma característica muito comum nos adolescentes, isso especialmente, né? Mas é preciso incentivar as relações. Nós somos seres relacionais, nós precisamos de gente, né? Ninguém nasceu para viver sozinho. Então, incentivar as relações, valorizar os amigos. Muitas vezes eu trabalho com muita gente, então muitas vezes eu percebo que o pai valoriza muito o que o menino não tem. Não, ele está sem amigo, ele está sem isso. Não, valoriza o que ele tem, valoriza as conquistas. Porque o pai é o grande exemplo, a grande força para a criança. Se o pai está valorizando o que não tem, a criança também, o adolescente vai olhar para o que não tem. Então, comece a olhar para aquilo que você quer ver crescer, que você quer ver potencializar no seu filho, né? Valorize os pontos positivos dele. Silvana, agora falando aqui para nós, né? Falando aqui de Espero Feliz, da sua escola, de algum momento vivenciado por você, você como especialista em psicologia da educação e diretora geral do colégio Portal do Saber, já vivenciou alguma situação com os alunos que demonstrassem um comportamento suicida? Então, Rominho, de modo geral, eu percebo hoje as crianças e adolescentes cada vez mais fragilizados, sobretudo na questão das relações, e os adultos também, né? Há muita culpa dos pais, muita cobrança dos pais,
e às vezes até muita ausência, né? É a falta do tempo real, aquele tempo que promove bons relacionamentos. Aquilo que a gente está falando, sentar-se à mesa, ir para a varanda, conversar, o investir tempo nessas relações que estão cada vez mais escassas. O tempo está muito voltado para o celular, né? Não tenho tempo para nada, mas fica 1 hora. Né? E né, tá para todos isso, né? Nós vivemos hoje numa realidade muito capitalista, né? E hoje o imperativo é o do gozo, da satisfação, do prazer. E não tem lugar para tristeza. É como se a tristeza fosse o mal. A tristeza, ela faz parte de uma emoção, né? Todos temos momentos de tristeza. E são momentos que passam. Eu vivencio, eu estou triste por algum motivo. Hoje eu cheguei, você não estava bem, você me falou, eu percebi que sua energia não estava boa. Faz parte. Você teve uma notícia que não foi agradável, isso te abalou. Até nem é verdadeiro com você se você ficar todo alegre, fazer de conta, né? A emoção, ela é para ser vivenciada. As emoções que a gente diz que são não tão boas e que não é verdade, todas as emoções têm seu lugar. E as emoções de alegria, de afeto, de satisfação, né? A cobrança hoje nos jovens está muito grande. Você tem que passar no primeiro vestibular, tem que entrar numa universidade federal, você tem que ter um bom emprego, ser bem-sucedido, ter uma boa relação, enfim. São tantos tem que acaba trazendo angústia e favorecendo esses pensamentos negativos, como se eu não fosse dar conta, eu não sou bom o bastante, eu não vou conseguir. Na escola eu nunca encontrei, eu ainda não encontrei, eu nem vou usar esse ainda, né? Mas eu não tive a oportunidade de trabalhar com nenhum aluno com ideação suicida. Já tive com autolesão, né? Que nem todo aluno, toda criança, todo adolescente que tem autolesão vai levar a suicídio. Mas é uma expressão da dor. A minha dor emocional está tão grande que eu preciso desviar a minha dor para uma dor física. Tá entendendo quanto é uma defesa também? Eu quero sair dessa dor emocional. Mas na clínica, né, eu já estou atendendo enquanto estagiária, e na clínica eu já tive a oportunidade de trabalhar com dois casos de ideação suicida e jovens entre 19 e 25 anos. Então é algo muito comum, né? E esse trabalho, quando eles buscam, esses dois buscaram sessões de psicoterapia com a demanda da ideação suicida, quando começa a trabalhar, fala sobre, começa a trazer um alívio dos sintomas, né? Então tem jeito, tem muita esperança, é possível trabalhar e é preciso melhorar essa condição. O Aquiles está falando com a gente que fui aluno da tia Silvana e hoje eu vejo como foi bom ter você. Sou seu fã. Parabéns, Silvana. Um abraço. Ei, Aquiles, querido. Claro que eu lembro. Olha que coisa boa. Obrigada pelo carinho, viu? Já tem alguns bons anos aí na nossa trajetória, né? Mas as boas relações ficam para sempre. Um grande abraço. Conhece a Dina da creche? Imagina. Conheço demais, Dina. Oi, Rominho. Bom dia. Tudo bem, meu amigo? Espero que sim. Que Deus abençoe você, seu dia. Eu gostaria de parabenizar a rádio, mais uma vez entrevistando uma pessoa, nota 10 em nossa cidade, a Silvana, aquela mulher que está sempre do lado das pessoas, ouvindo, dando bons conselhos, humilde. Que Deus abençoe ela, dando muita energia para continuar esse trabalho que ela faz tão bonito lá no portal, esse carinho que ela tem, essa humildade que ela tem. Um abraço da amiga Dina da creche. A Dina é show demais, né? Ei, Dina, que delícia, obrigada pelo seu carinho, eu te vejo da mesma maneira, viu? Com todo esse carinho, cuidado com as pessoas, sempre muito simpático. Eu não lembro de algum momento na nossa trajetória de eu vê-la para baixo, triste, sabe, Dina? Sempre com esse astral bom de acolhimento, de alegria. Um grande abraço para você e cuidando de todo mundo, né? Verdade, participando de tudo, né? Tudo, um abraço para você, Dina. Silvana, a gente está quase finalizando a nossa conversa, né? Se deixar, eu ficaria aqui o dia inteiro. Ia ser ótimo. Né? A gente tem um assunto tão importante, tá mais com a sabedoria dessa também, né, sua. A gente está finalizando a nossa conversa. É possível prevenir o suicídio? Onde encontrar ajuda? Claro que é, Rominho. Tem muita esperança, na verdade. Eu queria deixar essa mensagem aqui de esperança, que tem jeito. Esse momento que a gente está vivendo, que ele é muito importante, deve estar acontecendo, que a gente está abordando o assunto, está falando sobre ele.
é provável que alguém que esteja com esse pensamento, ele perceba assim, eu não estou sozinho no mundo, tem mais gente que tem esses pensamentos. E busque ajuda, procure, né? Há tratamentos, diferentes tratamentos, a psicoterapia é né? Tá conversando com um profissional da psicologia, da saúde. Há medicamentos muito assertivos que contribuem para tirar esses pensamentos negativos, esses pensamentos ruins que ficam ruminando, que ficam colocando para baixo, né? Trabalhos em escolas, a gente está lá no portal agora também fazendo trabalho com o Yurrey, que é o psicólogo que nos acompanha, trazendo mais conscientização, de valorização à vida, o apoio, a presença da família, né? Lembrem sempre, presença, estar junto, e estar junto mesmo no presente. E um outro ponto muito importante, que é o Centro de Valorização da Vida. Existe um número, gente, um centro que tem inúmeras pessoas que trabalham 24 horas para acolherem, para ouvir o que você tem para dizer. É só discar o número 188 ou entrar no site. É www.cvv.org.br. Depois o Rominho pode até deixar na rádio, no site na página da rádio, esse endereço. Tem pessoas que foram treinadas para acolher, para escutar. Então é um recurso sem custo nenhum. Eu simplesmente ligo a qualquer hora e eu recebo uma ajuda, né? Mas procure conversar e profissionais capacitados. Ainda mais que ainda, né, existe muitas pessoas sozinhas, né? Talvez vieram de outras cidades, de outros lugares, ou que ficaram sozinhas mesmo no mundo e que precisam desse apoio, né? Talvez não tenham o tal do medo, né? De estar com outras pessoas, de interagir com o vizinho, com os amigos, talvez de arrumar uma namorada, um namorado. É um sistema diferente esse que ajuda, né? Eu estava lendo, achei interessante, né? Os temas que procuram, uma senhorinha não tinha com ninguém para conversar. E aí ligou para conversar, para ter uma troca. O outro compôs uma música e quis partilhar. São coisas simples, mas a gente não tem... O básico hoje não está sendo atendido. Que é o simples, uma simples conversa, um olho no olho. Você, ouvinte, sabia que existe pessoas especializadas em só conversar com senhorinhas e senhores desse tipo, de só ficar no telefone, né? Existe um canal, né? Ligue 188, que é a Centro de Valorização da Vida. 188, 24 horas por dia. Pois é, então é isso aí. Aqui em Espero Feliz também temos locais onde pode ser procurado ajuda. Busquem ajuda no sistema de saúde, né? Tem espaços especializados, grupos de estudo podem ser criados também. Não vou dizer que existe, porque eu não sei se existe aqui grupos de estudos, mas não é grupo de estudo, na verdade, é grupo de encontro, onde a gente pode falar das nossas dores, né? Mas aqui na cidade também tem. Busque ajuda, busque apoio. Já indo para as considerações finais, você é uma pessoa muito religiosa, não é? De muita fé, é verdade. De muita fé. Para aquela pessoa que está ouvindo a gente nesse momento, que talvez por algum momento já pensou em desistir da vida, ou passa por dificuldade e fica naquela, né? Com os pensamentos negativos. O que você diria para essa pessoa agora? Eu diria que somos seres divinos, né? Somos filhos de um Deus que é Pai, que é Criador, que é vida. E Ele colocou na gente esse instinto de vida, de preservação, de continuidade. Existem momentos na vida de todos nós, que são momentos muito desafiadores. E esses momentos de muita dor, eu costumo dizer que eles são potencializadores de vida. Quando eu busco outros caminhos, ele me ajuda a perceber novas alternativas para eu me conectar ainda mais comigo e continuar nesse movimento de vida. A vida é movimento e é preciso falar sobre isso. Mas assim como é preciso falar sobre a vida, também é preciso falar de morte.
A gente acha que se for falar de morte, a gente vai estar atraindo a morte, não tem nada a ver com isso, né? Ao contrário, quando eu falo da morte, eu começo a falar mais da vida, a valorizar os movimentos da vida, né? É a perceber que a vida tem adversidade, que a vida tem fracasso, tem momento ruim, também tem conquista, também tem medo, também tem desafio. E quando a gente está disponível a olhar para esses momentos, eles se tornam reais de todo mundo. E tudo passa, né? A alegria, eu vou ter momentos bons de alegria, satisfação, prazer, eu vou ter momentos ruins de tristeza, medo, insegurança. E quando eu olho para isso com consciência e presença, e normalmente com uma ajuda profissional também, é mais fácil, é possível passar. A esperança tem jeito, para a vida sempre tem jeito. E o amor é o grande remédio, né? É o melhor remédio, porque é através dele que a gente vai construindo caminhos diferentes. Eu me coloco à disposição também, Rominho, se alguém desejar conversar, ver caminhos, sugestões, eu também me ponho à disposição. Uhum. Nossa amiga Rosane do Bananal, falando aqui, ó, minha cunhada Leni já trabalhou atendendo essas pessoas, né, lá de BH, trabalho muito lindo e difícil ao mesmo tempo, né? Ô, Rosane, um beijo para você. A Penha também participando com a gente. Oi, Penha. Parabéns, minha amiga Silvana, que Deus abençoe você. Você é uma pessoa fantástica, você é uma pessoa guiada por Deus. Eu agradeço tudo que você fez pelos meus netos. Aqui é a tia Penha de Douras de Minas, tá? Que você fez. E a Débora hoje se encontra formada, né? Advogada. E só tem que agradecer a Deus. E eu oro por você todos os dias. E obrigada. Amém. Parabéns. Parabéns muito, parabéns mesmo. Que Deus te dê muita vida e saúde. Você sendo essa pessoa humilde, maravilhosa, tá? Gente aqui te ama muito. Beijos, minha linda. Eita. A campanha do Portal do Saber hoje é Portal do Saber servindo a vida. Nossa proposta é servir a vida em suas diferentes dimensões. Penha, que surpresa maravilhosa. Muito obrigada pelo carinho, obrigada pelas orações, são sempre bem-vindas e acolhedoras. Beijo nos meninos especiais, na Débora, e para vocês todos, viu? Obrigada. Mandar um abraço aqui para Eva, Lúcia, também para outra aqui, ó, Silvia, todos participando com a gente também, muito obrigado. E já finalizando, antes das considerações finais, só quero dizer para você que, né, algo que você queira acrescentar na nossa conversa e que tenha faltado para você passar para a gente. Só antes dizer para você que eu chorei muito um certo dia que você veio aqui na Rádio Café para poder ser entrevistada pelo Chico Heitor. Seu Chico Heitor. E numa data daquelas, né, Dia das Mães. Haja coração, tá? E pra você, como foi gravar aquele programa? O seu Chico me pegou num dia daqueles. A minha mãe partiu esse ano, né? Em janeiro deste ano. Então era o meu primeiro Dia das Mães sem a presença física dela. E a minha mãe é uma presença de vida muito forte, né? E eu tive a oportunidade de estar com ela no último mês de vida. Ela teve um câncer muito sério, muito agressivo, né? E nas férias de dezembro, janeiro, eu fiquei com ela. Então foi um momento precioso, mais um momento precioso que a Rádio Café me ofereceu, né? De reviver minha trajetória, a presença da minha família, né? Tão forte em prol da vida. E a minha mãe lutou muito pela vida. E na última semana dela, a gente falou muito de morte. Ela era uma pessoa muito católica, muito fervorosa, né? Devota de Maria. E a gente falando do quão a vida foi importante, de quanta coisa foi construída. E de quantas dores e de quantas conquistas. Que vida, gente, é isso. Vida é bom e ruim. Altos e baixos, vida é tudo. Essa ilusão de que a vida é só coisa boa, só tranquilidade, isso é mentiroso, isso nos faz sofrer. A gente precisa vir para a realidade. O ser humano, ele tem diferentes emoções para serem vivenciadas na sua intensidade, né?
E hoje eu acredito que a pulsão de vida é por isso. E o portal, ele traz muito isso, sabe? Esse servir a vida. E que é um desafio muito grande, né? Trabalhar com a diversidade. Mas que é possível. É possível e as coisas vão fluindo. E agradeço muito o exemplo da dona Ana, minha mãe querida, né? Que ela é muito presente. Do seu SEB. O meu pai também é uma força de vida muito grande de trabalho. Ele tem hoje 83 e trabalha até hoje, 12 horas por dia, uma energia danada. E é o que eu desejo para cada um de vocês ouvintes, né? Desejo... Aqui, estou com o guardanapo limpando o nariz, Rominho. Desejo para mim, para minha vida e para cada ouvinte, para você, Rominho, para sua vida, para o seu amor, para toda a sua família. Esse pulsar da vida, essa força da vida que nos move. Nós não estamos aqui por acaso. E também não estamos aqui para grandiosidades. Nós estamos aqui para ser, para estar disponível ao outro, para acolher num olhar, num abraço, olhar além das aparências, né? De ser presença, de ser cuidadoso com a gente mesmo, de ser cuidadoso com o outro e aproveitar cada oportunidade que esse Pai amoroso nos apresenta. Deus é amor, é vida e cada um de nós somos pontinhos dessa luz, desse amor a andar pelo mundo buscando colaborar com o Criador no seu projeto, que é maravilhoso, esse projeto de vida. Muito bom, momento de emoção aqui na Rádio Café FM, né? Vocês não estão vendo o choro dessa mulher, os olhos, né, cheio de lágrimas nesse momento, mas é o momento que nós estamos aqui para isso, né, para levar alegria, levar emoção e para tentar tocar de alguma forma o coração daqueles que estão ouvindo a Rádio Café FM. Estamos recebendo aqui, senhoras e senhores, Silvana Eunice Fumian, acadêmica de psicologia e diretora do Colégio Portal do Saber, falando aqui, né, da campanha de conscientização sobre a prevenção do suicídio, um assunto muito importante. Né, você que está ouvindo a gente aí, talvez ver o seu vizinho um pouco diferente, né? Alguém da sua família, fica muito de olho, gente, muito atento a isso. Ah, tá tão estranho esses dias, Tati, porque tá triste por causa disso. Tá, mas fique mais atento, né? E há tantos sinais que a gente pode descobrir em nós mesmos ou no outro que está ao nosso lado. E um abraço, um amor fraterno, um amor de verdade, sempre é bem-vindo para essas pessoas que precisam. Silvana, suas considerações finais, sua presença aqui hoje foi simplesmente mágica, brilhante. Obrigado por estar aqui comigo, dividindo esse momento do Fala Sério de hoje e esses depoimentos tão importantes para todos nós. Eu que agradeço, Rominho, agradeço a você, a Meire, a Rádio Café, né, por oportunizar esse momento. É tão bom, sempre é tão bom estar aqui, sempre eu aprendo tanto quando eu venho para cá. E a cada ouvinte, né, se você puder agora, feche um pouquinho seus olhos, um momento rapidinho, leva sua mão no seu coração, respira um pouquinho sentindo o ar entrando na sua vida, é a vida que pulsa através de você, né? A vida que pulsa do seu pai, da sua mãe, através de você, a força da vida. E agradeça. Agradeça se colocando à disposição dessa vida, né? Eu estou aqui, eu estou à disposição. Oh, meu Deus, o que é de mim? Né? Eu estou aqui para servir. E servir com muita amorosidade. Às vezes, se a gente ouvir um pouquinho só o vizinho, como o Rominho falou, ter um olhar mais cuidadoso, às vezes eu salvo uma vida, né? Numa atitude tão simples. Então, meu grande abraço, meu grande carinho e minha gratidão por me ouvirem com tanto respeito e com tanta presença. Obrigada, Rominho. Nós que agradecemos que possam existir mais Silvanas espalhadas por este mundo. Gente, semana que vem, mais um Fala Sério aqui na Café FM.